Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje a tia Mayara tá aqui para contar mais uma historinha para vocês. Mas antes, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Fechem os olhinhos. Senhor Jesus, obrigada por este dia maravilhoso. Obrigada por me guardar e me livrar de todo mal. Obrigada pela minha família. Obrigada, Senhor, por não deixar faltar nada na nossa casa. Nos abençoe e nos livre de todo mal. Nos dê entendimento cada dia mais da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E hoje o título da lição é Crente de Meia Tigela. Texto do dia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Lucas 19, 10. Alguém já ouviu falar em meia tigela? Meia tigela é a mesma coisa que meio prato. Um exemplo, você vai botar comida no seu prato. Se você tiver meio prato, você não consegue botar comida, certo? Então, é um valor insignificativo, meia tigela. E tem muitos crentes que são meia tigela. Tia, como assim? Crente meia tigela é quando o crente está fraco, ele não tem certeza da sua salvação, ele é confuso, indeciso, né? E ele pode estar indo todos os domingos para a igreja, mas ele pode estar em dúvida da sua salvação. Ele pode não estar firme com Jesus. Isso quer dizer crente meia tigela, tá? E nós não podemos ser assim. Nós temos que ser firmes, nós temos que ser certos, nós não podemos ficar em cima do muro. Não existe crente em cima do muro. É sim, sim, não, não, tá? Nós devemos fazer as coisas certas e não devemos ser crentes meia tigela. Na época de Jesus, os publicanos eram responsáveis pelas cobranças, tributos e impostos, né? E muitos desses homens cobravam um valor mais do que deviam. Um exemplo, era para cobrar 10 reais, eles cobravam 20. Errado, que se era para cobrar 10, eles tinham que cobrar 10 e não o dobro do valor, certo? E então eles eram considerados como ladrões, porque eles cobravam o valor do povo além do que devia. E aqui diz que em Jericó havia um homem muito rico, chefe dos publicanos e que era judeu. Ou seja, ele aprendeu sobre a lei de Moisés e dos profetas. Alguém sabe me dizer quem era este homem? Que era chefe dos publicanos, né? E cobrava tributos, impostos, cobranças. Zaqueu. Sim, Zaqueu era cobrador também. Provavelmente, Zaqueu estava vivendo um grande conflito por não estar próximo de Deus, né? E existia um vazio dentro dele. Apesar de ter muito dinheiro, tinha esse vazio dentro dele. E também tinha um problema. Zaqueu era muito baixinho. Ele queria ver Jesus, mas ele era tão baixinho, a multidão, né? Ele não conseguia ver por causa da multidão. E ele era muito baixinho. Então, sabe o que aconteceu? Ele tinha duas opções. Desistir de ver Jesus, porque ele era muito baixinho e tinha uma multidão, ou seguir o alvo dele, que era conseguir ver Jesus. Então, ele teve uma ideia. Ele subiu numa árvore e ficou esperando Jesus passar. Ele não desistiu. Ele se esforçou para ver Jesus, né? Aqui diz que ele não desistiu, que ele foi corajoso, né? E tomou aquela atitude. Ele poderia desistir por ser pequeno, né? E por ter uma multidão. Mas ele não. Ele se esforçou, subiu numa árvore para ver Jesus. E aqui diz que certamente ele não esperava tudo aquilo na sua vida. Mas Deus conhecia seu desejo de ter um encontro com Jesus, né? Deus conhecia o coração de Zaqueu. Deus
viu o desejo no coração de Zaqueu de conhecer Jesus, de estar próximo a Jesus. Porque Deus conhece o nosso coração. Tinha esse desejo no coração, né? De ter um encontro com Jesus e ser salvo. E vocês acham que o povo não falou de Jesus para Zaqueu? Falou mal, falou que Jesus tinha ido numa casa de um pecador, né? Sendo que Jesus foi à casa de um pecador, para salvar, porque Jesus quer salvar quem está perdido, né? E aqui diz, Jesus tinha exatamente essa missão de buscar e salvar quem está perdido. Essa era a missão de Jesus, né? E aquela não foi uma visita qualquer, mas foi uma visita de salvação. E naquele momento, a vida de Zaqueu foi transformada. E imediatamente ele sentiu um desejo no seu coração de reparar os seus erros. Ele se arrependeu, né? E ele dividiu, deu a metade dos seus bens para os pobres. E queria devolver às pessoas 4 vezes mais do que ele tinha pego, né? Aqui diz, devolvendo 4 vezes mais o que havia roubado das pessoas. Ele queria devolver, ele se arrependeu, né? Essa é a senha para entrar no céu, ter uma vida transformada por Jesus. Não é um número, nem é uma frase, é transformação, é arrependimento. É uma prática de vida que condiz com quem recebeu Jesus em seu coração. Não adianta vir à igreja, andar com a Bíblia, né, debaixo dos braços, mas sua boca ter palavrões. Não adianta. Você tem que se arrepender e não fazer mais. E tentar sempre ser uma pessoa melhor a cada dia, né? De reconhecer os seus erros. Não pode ter respostas mal criadas. Não pode. Falar palavrão, né? E o que a gente entendeu dessa lição? Nós entendemos que Zaqueu se esforçou, né, para ter um encontro com Jesus, porque ele queria ser salvo. Ele se arrependeu dos seus erros, dividiu, né, a metade dos seus bens com os pobres e devolveu 4 vezes mais o que ele tinha roubado das pessoas. Então ele se arrependeu e fez diferente, né? E nós aprendemos também que aqui, Zaqueu teve uma vida transformada, né? Quando ele decidiu fazer as coisas certas. E como diz o título da lição, o texto áureo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Então o Senhor, Jesus, vem salvar quem está perdido. Então nós temos que nos consertar a cada dia. Parar de fazer as coisas erradas e fazer as coisas certas, tá bom? Fiquem com essa lição, estudem, mandem pra tia, tá bom? Um videozinho do que vocês aprenderam, tá bom, meus amores? E como diz o título da lição, crente de meia tigela, nós não podemos ser crente de meia tigela, tá bom? Não podemos estar fraco, tá? Quando pensar em desistir, bota Deus em primeiro lugar, ora ao Senhor, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.